Vamos prosseguir na nossa roda agora, indo para um outro aspecto da propaganda eleitoral e das lutas das campanhas que tem a ver com o apoio de artistas de grande popularidade. Isso é comum, ocorre há décadas. Neste ano, considera-se que a participação de artistas, especialmente em redes sociais, teria um peso ainda mais significativo do que já foi em outras situações na busca de votos. A reportagem é de Adriana de Luca. A festa do peão de boiadeiros em Barretos é o maior rodeio da América Latina. A porteira vai lá, Leonardo caprichou, olha só que show, na contramão, líder e voltou, e na mão. O evento voltou a ser realizado em 2022, após 2 anos de paralisação por causa da pandemia, e reuniu uma multidão de fãs e cantores sertanejos. O interior de São Paulo é um dos maiores redutos eleitorais de Jair Bolsonaro. Em 2018, o atual presidente venceu as eleições em 631 das 645 cidades do estado, impulsionado principalmente pelo agronegócio, que agora é novamente uma das suas principais bases de apoio e de sustentação de sua candidatura. Além disso, Bolsonaro conta com o apoio de muitos cantores sertanejos, que concentram popularidade e muitos seguidores nas redes sociais. A dupla Matheus e Cristiano, por exemplo, chegou a fazer um jingle em homenagem ao atual presidente. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Outro sertanejo com grande presença nas redes sociais, Gustavo Lima, já demonstrou mais de uma vez apoio publicamente, seja na internet, seja em seus shows. A gente gosta de pessoas que, claro que faz, né? E parabenizar o nosso presidente Jair Bolsonaro. O que a gente pode perceber é que esses artistas, eles têm um alcance bastante grande entre as suas redes. Tem uma relação bastante pessoal, bastante próxima, até um certo nível de paixão que os ouvintes têm em relação a eles. Então, há uma possibilidade bastante significativa de influência. Se Bolsonaro conta com o apoio de sertanejos famosos para impulsionar a campanha, o ex-presidente Lula também tem ao seu lado artistas com um enorme potencial de alcance. O ex-presidente também ganhou um jingle feito por grandes nomes da música popular brasileira. Com mais de 80 milhões de seguidores nas redes sociais, a cantora Anitta também declarou publicamente seu apoio ao petista. Bastante ativa na internet, ela contou que conversou com Lula e acertou seu apoio, porém não vai fazer parte de comícios. A artista é crítica ao governo Bolsonaro e já chegou a discutir com o presidente e seus filhos nas redes sociais. Recentemente ironizou a cola na mão do candidato durante sua entrevista ao Jornal Nacional. Eu não diria que é uma relação direta, quer dizer, as pessoas não acolhem isso e tomam isso como verdade simplesmente porque elas gostam dos artistas. Se fosse assim, já estava decidida as eleições. O fato de artistas estarem trazendo o tema da política à baila é interessante porque, às vezes, faz um público que não estava olhando para a política refletir sobre esse tema. A influência de Anitta chegou a muitos jovens eleitores. A cantora foi uma das artistas que fizeram campanhas nas redes sociais para os jovens entre 16 e 18 anos tirarem os títulos. O sucesso foi tão grande que a quantidade de novos eleitores quase dobrou na comparação com 2018. O cantor que defende uma determinada ideia, ele vai defender desde um produto, um serviço, até mesmo um voto. Então ele tem uma possibilidade significativa de influência sobre esses seus seguidores. Então a palavra seguidor e a palavra influenciador servem para todo tipo de escolha, inclusive para uma possível escolha eleitoral. Álvaro é um exemplo dessa influência. Aos 16 anos, o estudante tirou o primeiro título de eleitor após as campanhas de mobilização na internet. Eu percebo que os artistas foram um grande push, né? Ajudaram bastante a incentivar os jovens a tirar o título. Para ele, as redes sociais são fundamentais para incentivar a participação política dos jovens. A rede social tem essa questão também de que é o local que nós passamos o maior tempo do nosso dia, né? Tudo acontece no social, tudo a gente fica sabendo pela rede social hoje em dia. Então, acabou que foi um local onde a gente viu essa notícia também de que o número de jovens tirando os eleitores estava baixíssimo. Então, isso também fez com que acendesse um alerta para os artistas também e que eles incentivassem essa campanha de tirar o título.
Thaís, eu de fato me sinto um dinossauro. Eu venho daquela época, um bocado de gente hoje não imagina que essa época existiu, é da época da qual eu venho. Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha rede social, não tinha TikTok, não tinha nada dessas coisas. Eu talvez não consiga me livrar da minha própria biografia de jornalista, que é de dar um pouco mais de peso naquilo que a gente sempre chamou dos fatores reais, particularmente estômago e bolso. Sou um pouco mais cético, mas isso é uma opinião muito pessoal minha, eu quero ouvir a de vocês. Eu sou um pouco mais cético em relação à capacidade de influência política que pessoas de tamanha expressão, como são todas essas que a gente mostrou na reportagem, tanto para um lado quanto para o outro, estou aqui fazendo a apologia de nenhum dos lados, os dois lados contam com gente muito popular, sobretudo nas redes sociais. Então, vamos colocar em oposição, ou se você preferir, Thaís, um complementando o outro, os fatores reais e os fatores que eu diria culturais. William, prestando atenção na nossa reportagem, talvez eu tenda a concordar com a especialista que a gente ouviu, que ela diz que não necessariamente os artistas trazem votos, mas eles fazem com que esse debate político seja colocado talvez para um público que não estivesse prestando atenção, tanta atenção assim, como citou a reportagem, um exemplo da procura pelo título de eleitor em relação aos jovens. Então, acho que este ponto talvez faça sentido, especialmente ali nas redes sociais. Mas se a gente voltar não tanto para trás, como você disse, mas voltar um pouco, a gente viveu um período eleitoral em que eram permitidos os showmícios, por exemplo, e que aí sim os artistas podiam subir nos palcos e pedir votos. Eles estão vetados agora. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal fez um julgamento sobre isso, proibiu o showmício, mas permitiu que os artistas façam shows para arrecadação de recursos para as campanhas. E a gente já viu a judicialização do que pode e do que não pode, ainda na pré-campanha, durante o Lollapalooza. Essa discussão, ela se arrasta ainda, né? É uma discussão do direito eleitoral atualmente sobre o que os artistas podem e não podem. Então, o veto ao showmício, ele de fato, ele foi feito, mas na prática há um questionamento das duas campanhas. Deixa eu aproveitar. Até onde os artistas podem ir. Deixa eu aproveitar a tua deixa para fazer propaganda em causa própria, chamar a atenção de vocês no domingo, no WW Especial, nós temos exatamente esse ponto. Não foi combinado entre a Thaís e eu, não. Nós temos exatamente uma discussão entre advogados eleitorais, inclusive sobre o Lollapalooza. Em que medida isso pode ser visto como cerceamento da liberdade de expressão de um artista na época de propaganda eleitoral, ou se é uma regra necessária para manter a campanha dentro do que seria propositivo. A discussão está rolando, como você diz, e há visões muito diferentes a respeito. Alguns que apoiam isso que o TSE fez em caráter liminar, que é impedir os artistas no Lollapalooza de dizerem eu gosto desse ou não gosto daquele, ou se isso, na verdade, prejudicou mais. Raquel, você tem algum artista da sua preferência? Não que você revele seu voto, mas que ajudaria você a decidir? William, não, sendo bem direta. Eu acho que a maioria das pessoas, elas não vão decidir o seu voto porque o artista vota em A ou em B. Acho que as decisões ainda são mais concretas. É o estômago e o bolso, como você colocou. Mas esses grupos de artistas, e hoje acho que dá até para trocar o nome, né? Os influenciadores, porque é isso que eles fazem, eles geram engajamento nas campanhas. E aí, nesse ponto, eu acho, pelas conversas que tenho tido, eles têm sido até mais importantes para Lula do que para Bolsonaro, porque Bolsonaro tem uma rede social imensa. Ele mesmo e os seus aliados ali, os filhos, a deputada Carla Zambelli, eles são a potência em rede social. O Lula é muito, ele tem, lógico, muitos seguidores, mas eles são muito mais desorganizados, eles estão patinando nisso aí ainda. E aí, quando aparecem do lado de Lula figuras como Anitta, Felipe Neto, Bianca Rosa, que eu até outro dia não sabia quem era, descobri porque está apoiando. Coisas em público,
eles vão ficar loucos da vida. Como assim você não sabia da porque existência? eu que sou, né, não entendo nada de rede social, sou interessada por economia e política, vi ela apoiando o Lula e fui tentar entender. Então, esse grupo, ele vai formando uma rede para Lula, tentando contrabalancear um pouco a influência de Jair Bolsonaro nessas redes sociais, que ainda é muito grande, todos os estudos mostram isso. Vamos fazer uma brincadeira com o Caio. Caio, a sua missão é explicar para um colega seu, repórter político, recém-chegado, enviado especial de uma grande publicação japonesa e outra de uma grande publicação chinesa, o peso dos artistas na eleição brasileira. O que você diria ao colega estrangeiro que acabou de chegar? Eu diria que na eleição de 2022, né, nesses novos tempos, talvez valha mais a quantidade de seguidores que esses artistas tenham nas redes sociais do que, vamos dizer assim, o valor artístico desses artistas. Eu diria também que tem uma divisão muito forte no Brasil, de um Brasil urbano ilustrado, ou pretensamente ilustrado nas grandes cidades, que majoritariamente apoia o ex-presidente Lula, e há um Brasil rural, mais popular, assim no sentido mais, como a gente viu na reportagem, sertanejo, que está majoritariamente com o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu iria muito nessa questão, mais número de seguidores, não necessariamente acompanhando o valor artístico do que aquela música ou daqueles músicos de espectro. O Caio está enveredando pela crítica musical. Pois é, eu ia falar isso. Eu sou apaixonado por música, eu ouço música. Esse se arriscou bem agora. Agora, e também eu estava preparando uma resposta aqui sem saber o que você ia me perguntar, mas eu acho que todo apoio, como sempre, todo apoio ajuda. Todo apoio ajuda. Você tem um cara que é fanático mas nós estamos no Milton Nascimento, como eu sou, e um sujeito que é fanático na Boca Rosa, não é? Não, é influenciadora. Não, influenciadora. Não sabia nem quem era. Algum super cantor sertanejo e está indeciso, ele está vendo para onde esse artista está indo, ele gosta muito. Ele vai despertar, vai dar um insight nessa pessoa, nesse eleitor, se ele está indeciso, se ele não é um bolsonarista ou um lulista aguerrido. Todo apoio ajuda. O ruim são águas contrárias, são correntes contrárias. Correntes a favor sempre ajudam. William, posso só trazer uma virada de jogo aqui? Eu acho que depois a gente vai até debater mais isso em outros programas, mas até pouco tempo os artistas tinham muito receio de se posicionar politicamente, artistas e influenciadores, porque eles acabavam perdendo dinheiro com isso. Empresas não queriam mais contratar para campanhas publicitárias um artista que fosse engajado com esse ou aquele candidato, essa ou aquela corrente política. Hoje está virando o jogo. No momento em que o influenciador se engaja com política, ele gera ainda mais reverberação na rede social e consegue ainda mais apoio. Está tendo, e financeiro. Portanto, mais monetização. Mais monetização. Está tendo uma tendência nas empresas, que é uma tendência relativamente nova, de buscar pessoas engajadas que representem os seus valores. Mas tem um risco também, né? Me veio isso agora. A gente debateu essa semana a questão da religião. Tem um risco também de a gente politizar tanto a música que aí, daqui a pouco, ninguém vai mais poder ouvir tudo, né? Ou você ouve determinada artista ou outra. Né? Hein, Thaís? Já é, né, Thaís? Mas assim, a gente está dividido em tribos. Você não pode mais ir numa festa de casamento que começa com MPB e termina com um sertanejo famoso, por exemplo. O feminejo, né? Que hoje tem feminejo, né? Tem feminejo hoje. Trazendo aqui aos que têm mais ou menos da minha geração, que eu já sei que já é minoria, imagino. Na minha época, o engajamento dos artistas tinha um propósito político porque eram as áreas culturais que se rebelavam contra o regime militar, contra a ditadura militar, para dar um nome certo à coisa. Então, havia um engajamento político que agregava em torno de uma bandeira clara, a defesa do Estado democrático de direito. O Brasil vive uma democracia aberta, por mais defeitos que a gente possa apontar nela, ou por mais que alguns acham que ela não deveria ser como ela é. Então, o engajamento político hoje realmente é de tribo. Por isso, minha pergunta do peso específico. São tribos que se reforçam ou são tribos que conseguem sair da bolha quando vocês olham os artistas?
Raquel. Pergunta. Ficou todo mundo pensando na pergunta. Isso é bom, é bom. Quando eu faço os analistas pensarem na pergunta, eu fico super satisfeito. A gente pode responder segunda, a gente pensa no fim de semana, segunda a gente traz. Não, eu acho que nessa campanha existe sim uma polarização muito forte. E existem artistas de diferentes correntes apoiando o Lula e levantando essa bandeira a favor da democracia. É um fato, né? Felipe Neto era um youtuber, influencer, né? Era uma figura que não apoiava Lula e agora está com ele. Lula arregimentou um pedaço influente e grande desses artistas levantando essa bandeira. Você pode concordar com ela ou não, discordar, enfim, mas, não é o mérito, mas isso aconteceu. Tá, para terminar, capacidade de mobilização alta ou baixa? No sentido de romper a bolha, hein, Thaís? No sentido de romper a bolha, acho difícil. Acho que acaba falando para quem já é convertido. É a impressão que eu tenho por enquanto. Paro por aqui.